Olá você, tudo bem? Então, como nós estamos fazendo um curso gratuito para movimentar o mercado, para dar novas instruções, para trazer novos conhecimentos para os nossos colegas de profissão que vão estar conosco, eu achei por bem trazer uma simplificação do que nós vamos falar. Primeiro, nós falamos que a gente hoje não usa mais esse método chamado funil de vendas. Tudo bem, se eu não uso funil de vendas e uso esse tal de flywheel, o que é isso? De onde é que veio? Por que que veio? Como é que se implanta? Qual a finalidade? Entende? Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco para você com relação a isso. Imagina comigo que o funil de vendas era... Vamos fazer um desenho de um funil. Faça na sua mente um funil. A gente colocava leads aqui, colocava lead, colocava do outro lado imóvel, aqui colocava lead, aqui colocava imóvel, aqui colocava lead, aqui colocava imóvel. E ia formando nesse funil esse lead, quando entrava no funil, claro que o funil de imóvel era um e o funil de clientes era outro. Então, quando esse cliente entrava, esse lead entrava na boca do funil, às vezes ele era totalmente sem o mínimo de condição, ou nem ele sabia se ele queria comprar qualquer coisa. Entendeu? Mas ele entrava no funil e a gente ia trabalhando com ele e ele ia aprendendo e ele ia tendo colocações e ele ia tendo conhecimento e a gente ia esquentando esse cliente até ele sair no final, na boca ali, de saída, tem a boca de entrada e a boca de saída, que o funil, ele foi afunilando. Então, quando ele sai aqui, ele sai praticamente com a venda pronta. Para isso, a gente colocava tipo 200 nomes e números de pessoas aqui em cima e a possibilidade de sair um aqui embaixo. Só que tem um problema sério no funil. Qual é o problema sério do funil? Quando você chega aqui no final do funil, esse cliente era basicamente descartado, na grande maioria. Era uma minoria que tinha nesse cliente um prospect ou um pedido de indicação. E ainda que isso fosse feito, esse pedido de indicação ele não era de uma forma tão com método para fazer, entendeu? Então o que acontecia? Essas pessoas, elas entravam no funil e saíam uma vez. Elas entravam e saíam no funil uma vez. Imagina que o custo, hoje, no dia que eu estou falando, dia 7, então, imagina que esse custo de um lead seja R$17, que é um lead médio. E o custo desse lead é 17, você põe aí 200 no seu funil. Tá? Ele sai lá e depois ele vai embora. Multiplica isso por 200, você fez uma venda. Entende? Agora, o que acontece quando a gente muda essa característica? Quando o seu cliente, ele passa por esse negócio chamado flywheel, o flywheel marketing. Na realidade, flywheel é um volante de inércia. Isso foi lá lá atrás, quando fizeram, eu estou quase nessa idade, mas ainda não, na Evolução Industrial lá, ele criou um volante de inércia, que era uma roda muito grande que tocava um motor. Esse motor, por sua vez, ele gastava uma força muito grande para começar a rodar essa roda. E ao ponto que essa roda ia aumentando a velocidade, gastava-se menos energia e a própria inércia rodava melhor esse volante de inércia. Entende? Trouxeram isso e uma das empresas, e depois até o Jim, ele fez um livro
para o Jeff Bezos, eles aplicaram isso lá nos anos 2000, eles aplicaram isso lá no Amazon. E deu muito certo, é claro. E depois disso ele escreveu um livro e a gente tem usado bastante isso. Hoje, uma das empresas que mais usa isso é o HubSpot, que tem falado muito sobre Flywheel. Mas vamos lá, vamos ver o que isso pode nos ajudar? Vamos lá, como eu falei, o Flywheel é como se fosse um volante de inércia. No início, ele vai ficar um pouco pesado para você rodar, até porque você não tem conhecimento disso. Você vai tentar trabalhar isso como se ele ainda fosse o quê? Um funil de vendas. Na realidade, ele é muito melhor do que isso. Porque a gente, para entender o Flywheel, você vai precisar de entender sobre o conceito. São 3 palavras, né, que vai definir esses conceitos. A primeira é atrair. E eu estou aportuguesando, eu estou traduzindo, eu estou transliterando essas palavras do inglês, né, para o português. A primeira, você atrai o cliente, você enganja o cliente e depois você encanta o cliente. Então, primeiro, como é que nós vamos fazer isso aí? O cliente, lá no funil de vendas, o cliente era um articulador para a gente, enquanto o objeto era o nosso produto. Então a gente trabalhava o cliente para vender o nosso produto. No Flywheel é o contrário. O nosso cliente é o nosso produto. Eu tenho um produto que chama cliente. Eu não tenho esse lead frio mais. Então esse cliente, que é o meu produto, eu vou trabalhar com ele. Vou trabalhar com ele para atraí-lo, né? Para isso eu vou criar conteúdos. Hoje todo mundo tem os Instagram, ele tem o YouTube e ele tem vários, né? WhatsApp, LinkedIn, TikTok, e aí por aí vai. Então ele tem como atrair. Muitos dos nossos corretores têm usado essas redes sociais, né, para mostrar o corpinho, para mostrar, né, bonitão assim, igual eu, fica mostrando, né, o cabelinho novo, não sei o que, a minha roupinha nova, eu tô na praia. Isso é bom, sabe? Eu não sei para quem, mas pode ser bom para ele, pelo menos para a cabeça dele, né? Porque comercialmente isso aí não serve para nada. Quando eu uso essas redes sociais para atrair o meu cliente, o que vai acontecer? Todo esse esforço de marketing e venda, ele vem de um sucesso onde o cliente serve para girar essa roda, e não o contrário. Então, o cliente satisfeito gera indicação e retenção, o que, né, alimenta esse marketing, sem que você precise mais investir em maior tempo, em maior dinheiro, em mais anúncio, em mais conceito, e fique nessa roda doentia de você não saber o que vai sair do outro lado. Então vamos lá, o que eu preciso fazer dentro desses 3 pilares? Como é que eu atraio esse cliente? Eu vou atrair esse cliente, tá? Eu vou atrair usando conteúdos, mas conteúdos com experiência focada em pessoa, sabe? Ao invés de você falar, olha, você está tão bonita, eu vi a tua foto, e você, né, tirou uma foto muito bonita, e essa foto ficou assim, ficou assado. Fala coisas que vai falar do caráter dessa pessoa. Olha que bom, né? O cliente fala para você às vezes, olha, eu já vi 300 imóveis igual ao seu, sabe? A primeira coisa que dá na cabeça da gente é falar, você viu 300, por que você não fechou? Né? Por que você não fechou? Então, por que você vai tomar meu tempo? Ao contrário disso, você reverte esta fala dele com uma pergunta poderosa do tipo, que bom que o senhor, né, viu tantos imóveis. Isso quer dizer que o senhor é uma pessoa exigente e que tem no seu tempo
o seu maior propósito e, né, e compromisso. Assim, quer dizer que o senhor é uma pessoa que está antenada, o senhor não vai fazer um negócio ruim. É por isso que eu sou a pessoa mais indicada para atender o senhor, porque eu também imagino que o senhor devesse fazer isso. Porque agora, quando o senhor vem para que eu dê essa sequência de atendimento para o senhor, o que vai acontecer? Nós estamos falando o mesmo idioma. Assim como o senhor trouxe essa sua experiência, eu retenho essa experiência e transformo a sua energia em poder de compra. Ou, de repente, o cliente olha para você, né, e fala alguma coisa de eu vou deixar para pensar isso na semana que vem, porque eu tenho que falar com a minha mulher, eu tenho que falar com o meu sogro, com o meu cachorro, com o papagaio, sei lá com o que. Eu posso fazer essa proposta só daqui tantos dias. Ao invés de você balançar a cabeça igual um calango, você não precisa disso. Mas por que que isso acontece? Porque você não focou que o seu cliente tem que ser atraído para você e não para o produto. O produto, agora, ele é não o articulador mais, mas o produto passa a ser só produto. E você é que tem que ser a autoridade para dizer que o produto ideal para o seu cliente é esse. Entende? Então, o que acontece? Quando você tem essa autoridade, o cliente fala, olha, a gente vai deixar para a semana que vem. Você tem que fazer uma pergunta para ele do tipo, o que mais o senhor gostou de tudo que o senhor viu? Ou, esta decisão para a semana que vem ou para outra semana, ela está baseada em que o senhor precisa de tempo para decidir sobre que parte do que eu te mostrei. Entendeu? Porque de repente ele viu todo o processo, a única coisa que está pendente é ele analisar a parte financeira, ele analisar se cabe todo dele lá dentro do imóvel que você está apresentando. Você conseguiu entender? E por final, é o seguinte, quando ele fizer isso, ele vai te mostrar, ele vai ter que abrir a caixa de ferramenta dele. Quando ele abrir a caixa de ferramenta, é hora de você pegar o gancho de fechamento de negócio. Olha, eu vi tudo que eu vi aqui, o projeto é bom, a sala é boa, a suíte é assim, o salão de festa é assim, a piscina é assim, tudo. Você vai absorvendo e vai escrevendo, não esqueça que você tem que escrever, porque você esquece. Vai escrevendo tudo que ele gostou. Pega esse resultado de tudo que ele gostou e devolve para ele, sabe? Em forma de pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. De tudo que o senhor viu e o senhor gostou, por que que a gente não faz, né? Eu sugiro ao senhor que a gente faça uma prospecção de um contrato de compromisso de compra e venda. Para isso, o que eu vou precisar do senhor? Só dos seus documentos pessoais e a gente retém essa unidade por um determinado período, porque assim a gente assegura que o senhor, solucionando essas dúvidas que o senhor tem, né, o senhor vai ficar com a mesma unidade. Tá? E ainda, pega depois tudo que você pegou de ponto forte, que ele achou do seu produto, e chama ele não só para fazer esse contrato de compromisso de compra e venda. Quando você terminar o contrato, existe uma ou duas perguntas que você deve fazer. Pergunta extremamente poderosa. Fala com ele assim, nós vivemos num país onde tudo é meio que relativo. Eu sei que o senhor conhece muito, né? Hoje, com essas redes sociais, tudo que a gente tem, a gente fica sabendo tudo que acontece em todos os lugares. Tudo bem. Mas eu gostaria de fazer uma proposta para o senhor. Imagina perdas e ganho. Se o senhor fechar isso hoje, o que o senhor ganha e o que o senhor perde? E se o senhor não fechar, o que o senhor ganha e o que o senhor perde? Me ajuda a pensar essas respostas, por favor. Essa pessoa ele vai de novo abrir a caixa de ferramenta dele.
Tá, provavelmente você vai fechar, provavelmente. E depois que você trouxer esse cliente, atraiu o cliente, enganjou esse cliente com você, facilitou a compra, ali estudando todo, aí é hora de você encantar o cliente para o seu negócio e para você. Oferece uma experiência para esse cliente de quem é você, sabe? Faz um pós-venda, um follow-up, fala para ele de tudo que você consegue resolver dentro do que você propôs resolver. Se coloca à disposição, liga para ele, olha, o senhor conseguiu fazer a aquisição dos móveis, olha, o senhor precisa de trocar uma lâmpada, o senhor de repente precisa de pintar, o senhor precisa, sei lá, alguma coisa. Se propõe ser a ajuda que ele precisa, mas de forma clara, objetiva e sincera. Sabe, não fica tentando tirar proveito de uma pessoa que fez uma aquisição com você, mas seja solícito, sabe, estenda a mão. Por quê? O que vai acontecer quando isso acontecer? Essa pessoa vai te fazer uma indicação. E eu não sei se você sabe, mas uma indicação tem 40% de chance de fazer uma venda. Você entendeu ou não? Então, de repente, esta indicação já tem 40% de uma venda feita. Ao invés de você pagar aqueles R$17, tá? De repente você vai pagar ainda muito mais do que isso. Só que você, ao invés de colocar R$17 vezes 200, né, que são os leads que você trouxe, então você vai pagar ali uma premiação, vai dar um brinde, vai dar alguma coisa para presentear esse seu cliente. Sabe, isso também é possível. Mas, acima de tudo, quando você se fizer notório, quando você se fizer necessário e quando você se fizer útil, a chance desse cliente te indicar é todas. Eu espero que você tenha entendido. Espero mesmo que você tenha entendido. E a gente precisa de mudar, sair desse funil de vendas que é antiquado, antigo e que não funciona mais, para nós, né, partirmos para esse flywheel e fazer vendas muito mais fáceis, com muito menos trabalho e com muito maior êxito financeiro. Tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, como eu te falei, eu sou Igerson Nunes. Muito obrigado por estar comigo.